O capítulo 2, versículo 2 de Hebreus, vai nos dizer o seguinte: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ele vai terminar no versículo 3, mas já vou explicar aqui. Ele fala assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, qual palavra falada pelos anjos é essa mencionada aqui? Essa palavra falada pelos anjos mencionada, ele está se referindo à lei de Deus dada ao Monte Sinai, tá certo? Deuteronômio capítulo 33 e o verso 2, Moisés menciona a presença dos anjos no Monte Sinai. Então, vamos lá. Lá em Deuteronômio, quando Moisés recebe a lei de Deus, tá? Que ele recebe os 10 mandamentos, as 613 leis, tá? Quando ele recebe a palavra de Deus, que é a lei de Deus, do Velho Testamento, que são as proibições, as ordens de Deus, o de fazer, o de não fazer, que ele recebe tanto a questão dos mandamentos, como também todos os rituais que eles iam fazer no templo. Essa palavra que foi recebida é o que ele está dizendo aqui, que é a palavra falada pelos anjos. Deuteronômio 33, 2 menciona a presença dos anjos no Monte Sinai. Não só em Deuteronômios, mas em Atos 7, 35 ao 53, no discurso de Estevão também menciona a presença dos anjos, assim como também em Gálatas, capítulo 3, verso 19, Paulo também menciona essa presença dos anjos lá. O escritor está trazendo, como ele está falando de anjos, de Velho Testamento aqui, ele traz uma referência à palavra falada pelos anjos, à lei de Deus dada ao Velho Testamento. Ele diz: se essa palavra dada pelos anjos permaneceu firme, certo? A palavra dada a Deus, aos anjos, ela vem e ela permaneceu firme até a vinda de Jesus Cristo. Daí ele diz: e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então a palavra está lá. Deus deu a lei e a ordem. As leis e as ordens estavam lá. Se alguém desobedecesse, receberia a justa retribuição. Então, qual que é o salário do pecado? É a morte. E o que é justa retribuição? Eu lembro quando eu estudei na faculdade, a gente estudou sobre justiça. E um conceito bem básico de justiça é: justo é a, a, a recompensa exata, sem excessos e sem exceções do trabalho desempenhado. Então, se você trabalha 12 horas num dia, o justo é você receber as 12 horas trabalhadas. Se você receber menos, então foi injustiça. E se você recebeu mais do que as 12 horas trabalhadas, ele está excedendo a justiça, ele está indo além da justiça e ele está dando um bônus, uma retribuição, alguma coisa assim. Mas a justiça, um conceito básico na filosofia, é que a retribuição é igual ao que você desempenhou no trabalho. Então, quando a gente fala em Bíblia, em palavra de Deus e em justiça, a Bíblia diz que existe o pecado. E o salário desse pecado é a morte. Então, se nós pecamos, a justa retribuição é a morte. E a morte aqui, quando a gente fala de retribuição, não é morte física, embora, claro, sim, nós passamos pela morte física. Mas quando a Bíblia fala de morte, o salário da pecado é a morte, não é a morte física, não é um sono, não é nada disso. Quando ele fala que o salário do pecado é a morte eterna, é a condenação, é a sentença à morte eterna. Quase todos nós passaremos por essa morte, a não ser aqueles que estarão presentes aqui quando Jesus voltar e não passarão pela morte, mas sim passarão dessa vida já para uma vida eterna, tá? Mas é, a maioria de nós passarão pela morte, por essa morte física. Mas depois dessa morte física, é então que começará a nossa eternidade, ou com o Senhor, ou talvez recebendo a punição eterna da morte,
certo? Essa morte é uma morte, é uma sentença, é uma condenação para aqueles que pecaram. Mas, Léo, é, todos nós pecamos, de fato, todos nós pecamos, mas aqueles, a Bíblia diz que aqueles que receberam a graça de Deus e creram na salvação, creram na verdade na obra de Jesus Cristo, creram que Jesus é o Filho de Deus e pela fé, Efésios vai dizer isso, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, ele é dado de Deus. A salvação, ela é dada de Deus ao homem. E qual é o requisito? O requisito apontado nos textos, no Evangelho, que Jesus, por exemplo, diz: se creres e for batizado, será salvo. É a fé. E a fé aqui não é uma fé. Ah, eu acredito. Não é uma fé. Nossa, Jesus, legal, eu creio nele. Não, é uma fé que gera dentro de nós frutos e que nós passamos a viver uma vida em conformidade das Escrituras. É uma fé prática. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem a obra, ela é morta. Não que nós precisamos fazer obras para ser salvo. Não. Mas as obras são os frutos que mostrarão que nós estamos enxertados na videira que é Jesus Cristo, certo? Então, os frutos, as nossas obras, elas são o reflexo de uma salvação, elas são a produção de uma vida com Deus. Então, por isso que nós passamos a errar menos, a pecar menos e a começar a produzir alguns frutos bons, algumas coisas boas. Não é porque nós somos bons, mas porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou e o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito de Deus trabalha em nossas vidas, trabalha em prol para que nós venhamos ser aperfeiçoados, fundamentados e que nós venhamos perseverar até o fim das nossas vidas com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então essa obra é de Jesus, tá certo? E quando os anjos estão falando, no texto aqui está dizendo que a palavra dada lá no Velho Testamento, ela permaneceu firme e a justa retribuição das transgressões e desobediência foram aplicadas, foram dadas. Então aqueles que pecaram receberam a morte como condenação, certo? Mas então, se todos pecam, todos merecem a morte, todos merecem a morte. E aqui está a beleza do Evangelho: é que nós merecíamos a morte e merecemos a morte. E Jesus, como veio ao mundo, não pecou, não errou, não falhou, não nasceu em pecado, né? Da semente do homem, mas sim da semente da mulher, que é o que o texto fala, porque é o Espírito do Senhor, certo? Que, é, que, que traz Jesus a esse mundo usando o ventre de uma mulher virgem. Jesus então não nasce na condição de pecado, entretanto ele estava num corpo humano, tá? E é por isso que Filipenses vai dizer: e ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo. Então ele, de todo o seu poder, ele se esvaziou daquela glória, daquele poder e se fez carne, se fez servo, se fez homem e viveu entre nós. E morou aqui, e esteve aqui, comeu com os homens, viveu com os homens, andou ali com os homens, conviveu com a humanidade. Ele viveu aqui conosco. Para quê? Para que a retribuição do pecado, a sentença do pecado, da morte, que deveria vir sobre nossas vidas, ele levou sobre si na cruz do Calvário. A Bíblia diz que na cruz ele se fez maldito pelos nossos pecados e recebeu na cruz, recebeu a ira de Deus sobre a sua vida. Entende? É por isso que a gente tem lá no texto Deus se virando a sua face, Jesus clamando, né? Senhor, Deus meu, por que me desamparaste?
mas era porque naquele momento na cruz, Jesus estava se fazendo pecado para receber a sentença de morte que havia sobre nossas vidas. Na cruz, ele recebe essa justa retribuição que deveria ser nós, mas que recai sobre Jesus Cristo. Então ele está dizendo, se a palavra falada pelos anjos lá no Velho Testamento permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele está dizendo tanto do ímpio que recebe a justa retribuição, tanto também daqueles que creram em Cristo e que através da justificação, a, a retribuição da morte, né? O salário que seria a morte do pecado, a retribuição de morte recaiu e foi imputada em Jesus Cristo. E isso é Evangelho.